a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. O meu podcast que a gente vai falar sobre saúde na sua forma mais ampla, desde saúde física, mental, espiritual até saúde financeira, visando sempre uma busca por uma qualidade melhor. Então aqui a gente vai sempre trazer esse tipo de conteúdo para ajudar qualquer pessoa que busque por uma vida com mais qualidade. E hoje eu tenho o prazer enorme de trazer aqui minha querida amiga Fernanda Vancini, que eu tive um prazer imenso de conhecer e que tem várias coisas muito bacanas para falar com a gente. E Fê, muito obrigada pela presença. A Fê Obrigada. que eu fui a pessoa que meu primeiro podcast eu gravei no seu podcast, Verdade. né? Então é um prazer imenso receber você aqui. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Obrigada. E Obrigada. fique à vontade, fala um pouquinho aí, faça a sua introdução, que depois. Deixa eu fazer primeiro a introdução. Eu vou ler porque o currículo dela é enorme, né? Fernanda Vancini, filha, esposa, educadora de movimento, comunicadora, mentora, palestrante, empreendedora e empresária. A Fê tem a formação dela como educadora física, né? Mas fez uma certificação internacional em Pilates, PNL, coach. Desenvolveu o primeiro método no Brasil que estimula a fáscia, que é o Move Flow. E você escreveu uma coisa que eu adorei, que é transforma o dolorido em colorido. Além disso, é CEO da Avancini Cursos e Treinamentos. E eu quero que você se introduza depois dessa. Porque isso aqui é tudo que você faz, tudo que você construiu. Fala mais um pouquinho sobre a Fernanda Vancini. Primeiro, obrigada, Manu, pelo convite. Estou muito feliz com tudo que você está construindo. E nós, como profissionais da saúde, é tão gostoso quando a gente está com alguém que é da nossa área Sim, também, sim. e pessoas que são empreendedoras, que querem levar uma mensagem. E a gente está aqui num podcast, assim como eu também tinha o meu podcast, que por enquanto ele está um pouquinho, está descansando, Pausado. está pausado por conta de outras prioridades que eu dei nesse ano, que justamente é a escola de formação do método Move Flow, que depois a gente vai falar, Sim. mas em breve eu quero voltar, porque era justamente uma forma de contribuir para os profissionais da saúde, né? Sim. Então, você vem da enfermagem, eu venho da educação física, mas a gente conversa com fisioterapeuta, a gente conversa com profissionais de outras áreas da saúde, e a gente quer incentivar o autocuidado através de várias coisas, não é somente do método Move Flow, mas de falar, como você mesmo no seu Instagram sempre incentiva a gente, coisas simples do dia a dia, tomar mais água, a dormir mais cedo, fazer higiene do sono, se alimentar melhor, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde financeira, que é um tabu para os profissionais da saúde. Sim. Então, a gente ter o podcast, ter esse canal, usar a rede social para promover isso, é muito além da saúde no campo físico, né? Uma saúde geral, mental, espiritual, financeira, relacional, que são os pilares do seu livro, Sim. que eu li, o livro dela. A gente recomenda, inclusive, que você, já que você está no podcast da Manu, que você leia o livro dela, que é o que trouxe essa inspiração, né, Manu, Sim, para tudo. com certeza. Então, enfim, fico muito feliz, muito honrada, porque eu quero ver mais profissionais da saúde, principalmente mulheres, que apesar de ser uma área com muito mais mulher, não sei em dados, mas eu acredito que são muito mais mulheres, Sim. a gente acaba vendo mais homens de destaque quando tem, né? Na Então, enfermagem são 85% de mulheres. sim, e aí a gente quer ainda trazer essa potência da mulher. Então, parabéns por essa nova empreitada e tô muito feliz de estar Eu aqui. que agradeço. Obrigada. E mais profissionais de saúde falando de saúde, de fato, né? E não só de Exatamente. doença, que é o que a gente vê que é tão mais centralizado hoje o assunto saúde, né? Sim. Fê, conta um pouquinho da sua trajetória, como foi de onde veio a Fernanda que quis fazer educação física, que se apaixonou pelo movimento? Eu sei, mas o público, eu quero Não que você sabe. conte para o público Tá. de onde veio a educação física, né? Você sempre quis fazer educação física? Nossa. Como que as bolinhas apareceram na sua vida? Como que essa paixão pela fáscia, que eu também sou apaixonada pela fáscia, surgiu? Fala um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. Nossa, fez uma pergunta que até hoje eu já gravei alguns podcasts, ninguém me fez, né? Se eu sempre quis ser educadora física, né? E a resposta é não. Como é que foi a minha jornada para cuidar da minha saúde? Primeiro, eu venho de uma família que tem italianos, lado do meu pai, e minha mãe vem de Portugal, portugueses, né? E uma família que gosta de comer bem. E meu pai e minha mãe são pessoas que têm um corpo que é forte, sabe? Eles têm músculos. E meu pai tem origem também de índio.
E como a gente sempre gostou de comer, e minha mãe, além de tudo, é mineira e cozinha bem, o que nunca faltou em casa foi comida boa. Enfim, e a gente gosta. E ao longo da minha vida, eu fui criada muito com a comida sendo um ato familiar, né? Cultural, É né? cultural, de que as reuniões, as comemorações, as celebrações tinham relação com comida. E eu criei alguns gatilhos em relação à comida, vindos também dos meus pais. A minha mãe me criou muito com o doce sendo uma recompensa por ter almoçado, por ter jantado, Sim. e que só podia comer o doce depois que eu tivesse a refeição principal, né? E o meu pai, eu me lembro que todo dia, por volta das 5 horas da tarde, ele chegava em casa com um doce. Tipo, eu voltei do trabalho, eu vou te dar um doce, porque eu tô chegando do trabalho. Aí meu pai trazia um bombom, trazia um chocolate, trazia um donut, trazia alguma coisa. Então, eu fui muito ancorada ao longo da minha infância e adolescência com o doce especificamente como uma recompensa. E aí, o que aconteceu é que eu, na adolescência, me tornei uma adolescente gordinha. E aí acabou que eu, quando eu tive o estirão, eu acabei ganhando volume, né, de seio, de corpo. Eu já venho de uma família que tem uma estrutura corporal mais robusta e tal. Não tem ninguém gordo ou obeso na minha família, mas todo mundo é forte. Você vê que uma pessoa é forte. Uma estrutura Avantajado. avantajada, digamos assim. E aí acabou que eu, além de ter esse corpo grande, já ser bem alta na adolescência, né, diante das outras pessoas da escola, eu acabei virando uma pré-adolescente mais gordinha. E nem era tão gordinha, talvez hoje nem seria tão gordinha, talvez hoje seria o normal de hoje, mas para aquela idade o que eu Tinha que ser tinha magra, né? tinha que ser magra. muito magra, né? Então tinha uma cobrança e eu era zoada na escola por ter uma barriga de chope. Nem bebia. Nem bebia. Os meninos me zoavam na escola porque marcava na camiseta da escola a barriguinha. E era uma. Hoje eu vejo as fotos, gente, como as crianças eram cruéis, né? É verdade. Antes era, me zoavam na escola, agora ia ser bullying. Mas o fato é que isso me deixou tão incomodada que aos 15 anos eu pedi pra minha mãe me mandar pra academia. 15 anos de Com idade. 15 anos. E eu falei, mãe, porque eu quero emagrecer. E era com foco em emagrecer. Só, né? O foco era só em emagrecer. E aí eu fui pra academia, e aí eu praticamente comecei a morar na academia. E eu era aquela menina, tipo, eu era tímida, tava com a autoestima baixa naquela ocasião. Não é nem que eu era tímida, eu estava com a autoestima baixa. Eu era uma pessoa que eu era despojada pra conversar. Assim, eu nunca tive vergonha de falar. Falar pra mim sempre foi muito fácil. Você foi intimidada, Mas eu era né? intimidada. Isso, essa palavra. Eu fui intimidada e minha autoestima tava baixa. Aí eu ficava lá no fundo, né, da academia, eu ficava no fundo da sala de ginástica. Só que aí eu comecei a me sentir bem com o exercício físico, eu fazia 1000 aulas de ginástica. Eu peguei aquela época. Quem vai entregar um pouco a idade, né? Mas quem pegou aquele boom das aulas fitness no Brasil? Que foi quando veio Body Systems pro Brasil, quando veio aquelas aulas coletivas com Body jump, body pump, body step. tudo isso. Eu peguei tudo isso quando lançou no Brasil e tinha nessa academia. E eu amei aquilo com música, com muita gente. Até me arrepia de lembrar, eu achava o máximo ficar suando. Aí, enfim, era uma farra. Eu sei que eu fiz eu criei uma comunidade ali com o pessoal, a gente ficou muito amigo na academia, então virou uma coisa social, além de ser para aparência. Quando eu tava na faculdade, quando eu tava na escola, eu tinha umas amigas minhas que gostavam de moda, e eu sou da época da revista Capricho, e eu gostava de estilizar as minhas roupas. Mais uma que entrega a idade. Meu, nossa, enfim, eu vou encurtar, senão eu vou ficar falando muito tempo disso. E aí eu gostava de fazer minhas camisetas, e eu tinha uma amiga que queria fazer faculdade de moda, e ela falou assim, Fê, eu sei como conseguir convites pro São Paulo Fashion Week. E como a gente era grandona, sabe o que a gente fazia? A gente ligava nos ateliês, tipo, do Alexandre Kovic, de vários caras famosos, e a gente falava que a gente era estudante de moda, e a gente tava no colegial. E a gente começou a ir no São Paulo Fashion Week. Adoro pessoas ousadas. Aí eu achei que eu ia ser uma estudante de moda, eu vou fazer moda, imagina. Tá bom, aí fiz, aí na época tinha acabado de surgir a Anhembi Morumbi, fiz a matrícula, passei no vestibular, né, enfim, faculdade também particular, nova, era simples passar nesse vestibular, tá bom. Aí eu entrei nessa faculdade, não cheguei a começar, mas eu entrei porque eu passei no vestibular. Aí eu tava conversando um dia com o professor da academia, porque isso eu já tinha 18, então eu passei 3 anos lá na academia, e amiga de todo mundo. Aí eu já tava desenrolada na academia, eu era a primeira, eu quase empurrava o professor para dar aula essa altura do campeonato, né? Além das aulas de ginástica, tinham as aulas de axé, e foi onde eu comecei a dançar também, que foram nas aulas de axé, porque eu venho da época... vai falar sobre isso. Venho da época da El-Chan, né? Então a gente também vai falar disso. E aí o professor, que até hoje é um grande amigo meu, que é o Edu, ele falou assim,
que você vai fazer moda? Não tem nada a ver com você. Olha seu shape, que você é bonita, que você tem presença. Por que você não faz faculdade de educação física? Foi tipo assim, ó, plim, deu um estalo. Eu, não é mesmo? Pra que eu vou fazer moda? Não tem nada a ver comigo, tipo... E aí foi só um estalo, foi só essa frase. Você tem shape, você tem presença, que você executa bem, que você vai se dar super bem na área de educação física. Tem tudo a ver com você. Aí eu, é mesmo? Foi só isso que aconteceu. Que virou Aí virou uma chave. Eu falei, é mesmo, né? É mesmo, tem muito mais a ver. Aí eu, mãe, quero mudar de faculdade. Minha mãe não entendeu nada, mas minha mãe nunca, apesar dela sempre querer que eu tivesse feito uma faculdade tradicional, ela me apoiou e aí eu troquei de faculdade, fiz educação física e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Como? Qual é a chance da pessoa ter se destacado com moda, tipo, naquela época, enfim, tinha que ter um QI, enfim, naquela época não ia rolar e hoje, até não era hoje meu talento. ainda Até hoje, né? Não era meu talento, era só tipo uma empolgação de uma menininha que gostava de revista Capricho, que gostava de fazer camiseta. Também, né? Tava na onda da amiga. E aí entrei pra faculdade e aí rapidamente já comecei a fazer estágio, como eu tinha muito contato na região, já comecei a trabalhar em academias, fazer estágio e tudo mais. Só que aí eu percebi que se eu fosse trabalhar só com educação física, eu iria demorar muito para conquistar os meus sonhos. E quando eu entrei na faculdade, eu já logo projetei, eu quero ter uma academia. Aos 30 anos. Eu falava para mim que aos 30 anos eu queria ter uma academia. Porque até pouco tempo atrás, né, ser professor de educação física era sinônimo de ganhar mal, né? Acho que ainda tem um pouco isso, talvez... isso tenha mudado mais, principalmente... Bom, aí eu estou falando uma visão de fora, você talvez vai me falar melhor, mas no Rio, né, que eu sou do Rio, eu vi muita diferença com essa coisa das assessorias esportivas. Eu acho que isso já abriu um leque gigante para os professores. E com a pandemia, eu acho que o online deu uma nova oportunidade, Sim. né? Só que você enxergou uma outra coisa muito antes de tudo isso. Exato. E, assim, totalmente fora, digamos, Exato. do padrão do educador físico. Você buscou algo muito diferente, né? Sim, Então... e que, na verdade, foi pro meu autocuidado que tem a ver com o tema do seu podcast, Sim. que é a saúde em primeiro lugar. Como eu disse na minha história, eu comecei a treinar pelo físico, pela estética. Eu queria ser magra. Eu só não queria mais ser zoada na escola. Esse era o meu objetivo de fazer atividade física. Aí depois eu entrei na faculdade, porque eu falei, putz, é muito legal ser professora também, porque eu gosto da postura desses profissionais que estão ali na frente. Eu já tinha substituído alguns professores da aula de dança. Não, nunca substituí professor de educação física, mas a aula de dança de axé. E eu achava legal estar ali no comando da aula, guiar a turma. Eu falei, pô, legal, me vejo fazendo isso. E aí, quando eu entrei para a faculdade, comecei a fazer estágio e eu vi que o estágio eu ganhava um valor que era baixo, afinal de contas, estágio você ganha menos mesmo para aprender, beleza. Só que, paralelo a isso, eu comecei a dançar. Lembra da história do axé? Sim. Eu comecei a dançar axé em casas noturnas, né? E aí eu comecei a ganhar uma graninha dançando em casas noturnas e logo começaram a me chamar também para fazer eventos. E aí eu percebi que fazendo evento também ganhava um pouquinho a mais. Então, tinha educação física, aí tinha dança, aí tinha não sei o que ganhava um pouco a mais. Eu falei, opa, peraí, então vou fazer meu pé de meia e aí eu monto minha academia. Essa que foi minha cabeça. Você já tinha essa cabeça. Eu já tinha a cabeça de que eu queria ter o meu negócio. Porque meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe foi mais conservadora, mas eu sempre tive muita influência do meu pai, de tenha seu próprio negócio. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, então o que eu vou fazer? E minha mãe sempre falou, você não precisa... Não é porque você está na faculdade que você tem que trabalhar na sua área. Isso minha mãe, apesar de ser conservadora, ela me ensinou a ter os ovos em vários cestos. Não dependa de uma única coisa. Então, se você está tendo oportunidade de fazer isso nessa área e fazer um pé de meia, depois você volta para sua área, você é nova ainda. Ou seja, uma coisa que hoje os especialistas, os coaches de finanças falam, os nossos pais já falavam lá atrás, né? Exato. Então, ela sempre teve um pouco de receio com a área de educação física, porque ela sabia de toda a cultura que se falava disso, todos os mitos, né? Mas ela, enfim, ela acreditou em mim, ela me aconselhava, ela falou, olha, tenha outras fontes de renda. Eu vou aproveitar que eu tenho essa oportunidade de dançar e fazer evento, vou fazer isso. Legal. O que aconteceu é que eu comecei a ganhar muito bem com eventos, comecei a ganhar muito bem com dança, tanto que depois de algum tempo, além de trabalhar em casas noturnas, porque eu comecei a dançar música eletrônica, comecei a dançar hip hop e entrei no balé do Gugu.
Sim. Então, eu fui bailarina do Gugu por 4 anos na Rede Record. E aí também abriu mais um monte de leque de oportunidades, de trabalhar também com foto. Enfim, aí fiz um monte de coisa nessa área mais comercial e da beleza. O que me fez, cada vez mais, trabalhar o meu corpo pela estética, pela beleza. E aí, o que aconteceu aqui? Eu acabei, aos 19, colocando prótese mamária. Porque depois que eu emagreci, o meu peito murchou, aí era, ai, você é tão linda, tem um corpo tão legal, mas falta um peito, né? Ou seja, a gente nunca tá, É. E né? aí eu acabei A sociedade está colocando. sempre exigindo que a gente esteja E esteticamente aquela época eu acho melhor. que era muito cruel, Manu. Essa geração que veio dessa pegada fitness e muito dessa pegada das dançarinas, que pegou essa fase, eu acho que era muito mais cruel do que é hoje em dia. Eu sei que hoje tem os seus desafios, né, do mundo Sim, moderno, mas era muito cruel. sim. Era muito cruel. Então eu era muito cobrada de estética, tinha que estar sempre. E era assim, um perfil: cinturinha, bundão, pernão, não pode treinar braço, porque não pode ficar com o braço forte. E aí eu não treinava, eu já não gostava e não treinava membros superiores. E Fica com o faltava, braço ah, é fino. tão linda, mas falta o peito, né? Aí fui lá e coloquei o peito. Não satisfeita, 2 anos depois, eu ainda fiz uma lipoaspiração com 21. Nossa Senhora. E aí, olha que coincidência. Aos 23, mais ou menos, eu fiz o 21 para os 22. Aos 23, eu travei da coluna. Não é coincidência. E aí, na minha cabeça, era só uma mera coincidência. E aí, essa minha busca pelo meu autocuidado, porque a coluna me parou, fez eu ir em ortopedistas. Aí, enfim, teve ortopedista que falou pra mim parar de dançar, teve ortopedista que falou pra eu não treinar mais musculação, né? Tipo, para de fazer tudo isso. E um terceiro ortopedista falou pra mim: olha, você pode fazer tudo o que você quiser, mas tem que ouvir o seu corpo. Era um japonês, eu nunca esqueço dele. Engraçado você falar isso, Fê, porque eu falo muito que, óbvio que os especialistas que a gente procura são especialistas técnicos, né? Mas que nós somos quem mais conhecemos o nosso corpo. Para a gente nunca deixar que o que um médico fala seja verdade absoluta. Sim, Porque a gente precisa ouvir o nosso corpo. Você está falando que ouviu do médico que não poderia mais dançar. exato. E eu ouvi de um médico que eu não poderia correr, Pois é. né? E mais uma vez, gente, eles são especialistas técnicos, eles estão ali para fazer o trabalho deles, Sim. mas a gente precisa conhecer o nosso corpo. E você está me trazendo uma outra coisa que um médico falou para você ouvir o seu corpo. Exato. E o terceiro, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar cada vez mais, que as pessoas precisam se reconectar com elas mesmas, mas principalmente ouvir o corpo, porque tantas doenças que a gente vê hoje é o corpo gritando por algo que você está ignorando, Com né? certeza. E você vai continuar falando da sua história, mas eu quero só pegar esse gancho para a gente falar depois, que é sobre profissionais de saúde que trabalham com o corpo e que estão desconectados do próprio corpo. Total. Mas para a gente não misturar tudo, volta lá quando o médico falou que você não poderia mais dançar, mas que Na- depois O teve um terceiro, outro, o terceiro o falou para primeiro, você eu lembro ouvir que o seu eu corpo. saí chorando do consultório dele. E ele ainda falou, o primeiro ainda falou assim: se você não parar, você vai ser uma futura operada da coluna depois dos 30. Eu tinha 23, mano. Você imagina o impacto emocional da frase desse médico pra mim? E eu não tinha estrutura nenhuma pra ouvir aquela Eu informação. também ouvi que eu não poderia correr ali para os 20 e alguma Então, coisa. como você dá um ultimato? E naquela ocasião, eu vivia muito mais da dança. Era como se eu vivesse do meu corpo. E eu não me via fazendo outra coisa na dança que não fosse dançar. Eu não me via, tipo, coreógrafa, produtora. Eu me via no palco. Então, aquilo foi tão ruim pra mim, foi tão pesado. E aí, o que aconteceu quando eu cheguei nesse terceiro... Quando ele falou, escuta seu corpo, você pode fazer tudo, mas tem que ouvir o seu corpo. E veio uma desconfiança de uma fibromialgia. Uma suposição, porque em um dia, antes do segundo para o terceiro médico, eu parei num hospital depois de dançar, que até o meu atual marido que me levou, ele trabalhava comigo na noite, ele é DJ, a gente se conheceu em casas noturnas, e ele me levou no hospital, e eu me lembro que a ortopedista, ela fez os testes lá comigo no plantão, e ela falou, olha, você tem todos os 11 pontos gatilhos, naquela ocasião era desse jeito, e você sente muita dor. Isso pode ser um sinal de que você tem fibromialgia. Vai procurar um reumato?
E aí eu fui nesse terceiro ortopedista e falou, olha, eu não acho que você tenha a fibromialgia, mas você tem uma mialgia exagerada de membros superiores, você tem. Mano, era uma pedra meu trapézio. Se você mas era você encostava leve e eu gritava de dor. Eu tinha uma dor muito exagerada da dor. Muito, 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 muito. E ele só falou assim pra mim, olha, começa a pensar em fazer mais alguma coisa da sua vida que não dependa tanto do seu físico. Uhum. Porque em nenhum momento ele falou pra eu parar, mas vai trilhando algo paralelo. Sim. Você já Aí sabia vem a que não ia ter importância, uma né? longa história, não ia ter... É uma carreira que não dá para ser muito longeva, né? A não ser que você se prepare muito. Hoje, eu vou até contar que eu dou aula para uma bailarina de musical com 45 anos. E ela é a melhor das performances do musical. Inclusive, ela vai para cartaz de um musical famoso que... Depois, eu não lembro agora o nome, mas é um até do Miguel Falabella, que é uma releitura de um musical famoso. E ela veio para mim com cirurgia de tornozelo na época, isso há uns 4, 5 anos atrás. E ela chegou para mim, odeio atividade física, eu tô vindo porque eu tenho que continuar dançando, nananã. E ela tava querendo se aposentar. Ela não para de ser chamada para musical, com quase 50. Isso aí. Então, Cláudia Raia com também o tá aí pra preparo, falar. exatamente, com o preparo, hoje sim você pode trabalhar com dança, mas Sim. naquela época não tinha todo o acesso à informação. A informação já se tinha, mas o acesso Sim, que hoje em que dia a é muito mais internet fácil. deu não se tinha, né? Então, e aí, enfim, naquela ocasião, não, vai fazendo outra coisa. Aí onde eu comecei a pensar, se eu voltar para atividade física do jeito que eu dava aula, fitness, eu não vou dar conta, vou travar também, né? Aí eu lembrei do Pilates. E aí o Pilates era algo que na minha época era muito caro, tinham poucas escolas na ocasião. E aí eu falei, vou procurar o Pilates de novo. Aí eu fui ver algumas escolas. Isso a gente tá falando de quando, Fê? 2009 para 2010, mais ou menos. Ainda não era muito difundido, Não, né, o veio um Pilates. boom, o Pilates, eu não vou saber exatamente a data, mas o boom do Pilates, o primeiro boom, veio em 2007, mais ou menos. No Brasil, No né? Brasil. O boom, assim, que deu o primeiro boom do Pilates no Brasil. Né? Veio antes pro Brasil, mas o boom veio em 2007, 2008. Então, estava se falando, mas ainda era muito elitizado. Tanto quem fazia, porque era caro, como também as formações, né? Sim. Justificava o valor que era cobrado, enfim. E aí, eu fui para uma grande escola, que falei, se for para estudar, eu vou estudar numa escola boa. E aí, eu fui numa escola referência, que é a Stott Pilates, que é um método canadense internacional. E do qual eu entrei lá, eu lembro quando eu sentei para fazer a formação, eu vi aquela treinadora, primeiro que deu um nó no meu cérebro, porque eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é tipo fazer, parece que eu não fiz faculdade, de tanta coisa diferente que ela estava ensinando. E segundo que eu olhei para ela, eu falei, gente, é muito legal isso aí que ela tá fazendo. Um mundo Tipo, novo que um se mundo novo. abre. E eu achei legal a treinadora, a postura da treinadora, sabe? Sim. E eu falei, gente, eu não falei eu quero ser ela, eu falei eu quero ser como ela. Eu quero ser assim, que nem ela, maravilhosa, tipo, sabe, tão dominadora ali do conteúdo e passando com maestria. Eu achei aquilo tão demais, né? E aí aquilo fez eu mergulhar na formação. Eu fiz muita gente, eu tenho um currículo grande, né? Mas assim, eu acredito que tem muita gente da área da saúde que talvez tenha muito mais cursos do que eu. Mas a questão é que eu fiz poucos e bons, e tudo que eu me propus a fazer até hoje, eu vou pro fundo, eu vou na profundidade, eu falo, eu vou ser uma das melhores, se não a melhor nisso E que eu tô você estudando. busca um diferencial, né? Busca um diferencial, Porque exato. aí vieram as bolinhas. Exato. Aí, o que aconteceu? Fiz o Pilates, me encantei, só que o Pilates não ajudava 100% a minha dor. E eu achava que era tão incrível Ou seja, você buscou uma especialidade para se ajudar. para me ajudar e que eu pudesse dar aula até ficar velhinha. Eu falei, o que dentro da área da saúde eu posso fazer que vai ser bom para mim e que eu posso dar aula até ficar velhinha? Cara, olha que doido, né? Eu tô me encontrando em várias falas suas, né? Primeiro, essa coisa do médico ter falado que você não podia mais dançar. E agora você me fala que buscou o Pilates para se ajudar, para melhorar a sua dor. E isso foi comigo com a yoga, né? Só que eu não pensava em ser instrutora de yoga. Eu fui para yoga porque eu morria de dor, porque eu tenho uma doença reumática autoimune, não é fibromialgia, eu tenho espondilite. E naquela ocasião, na verdade, eu nunca tinha praticado yoga, mas eu dividi apartamento com um cara que fazia yoga. Ele falou, cara, vamos, você vai gostar, vai te ajudar, não sei o quê. E, de fato, a yoga foi para me ajudar. Só que depois eu me tornei instrutora, porque eu falei, bom, aqui tem uma coisa que eu curto fazer, que me ajudou e que eu sei que pode ajudar outras pessoas.
Então, estou me encontrando em várias falas suas, e não só fala sua, Fê, não é o primeiro profissional de saúde que eu converso que fala o quanto hoje o que ele ensina foi o que ele buscou para a melhoria de qualidade de vida, de saúde dele. Uhum. Então, é mais uma coisa que a gente vê, né? Que nós, como profissionais de saúde, a gente precisa ensinar o que a gente faz pela gente. Ou seja, tem que ter congruência, Sim. senão não faz sentido, né? Total, Mas totalmente. continua, porque. Tá, eu tô chegando na fáscia. E aí o que aconteceu é que eu ficava meio incomodada. Por que que eu não fico 100% sem dor? Eu deixava os meus alunos sem dor, mas eu não ficava. Só que, paralelo a isso, é importante frisar que eu continuei dançando. Eu comecei no Pilates e continuei dançando. E justamente ter começado no Pilates foi o que me fez dançar até os 30 mais anos tempo. ainda. Eu fui ainda até os 30 anos e eu parei porque eu decidi. Não foi porque o meu corpo me parou. Chegou uma hora que eu tive que escolher, né? Mas aí o que aconteceu é que em 2013, eu comecei no Pilates em 2010, aí em 2013 veio um evento pro Brasil que trouxe um treinamento da face em movimento, que foi o método Zenga, que é da mesma escola que eu fiz o Pilates. E ali, mano, foi a primeira vez que eu ouvi falar o termo fáscia, sem ser fáscia toracolombar e fáscia plantar. Eu só sabia esses dois termos de fáscia e nem tinha uma descrição da faculdade do que é a fáscia. Era fáscia plantar e fáscia toracolombar. O Só. estudo da fáscia, ele é relativamente novo? Muito novo, pensando principalmente em movimento. Pensando em terapia manual, a gente tem aí... a osteopatia já fala de fáscia. Aham. A acupuntura, ela não falava, mas ela começou a ser explicada por meio da fáscia. Também, não é tão recente, mas vem antes do treinamento em movimento. A gente também tem o Rolfing, que é um método de integração estrutural, que foi criado pela Aida Rolf. Tem algumas outras terapias que também são da área da fisioterapia, que tem um certo olhar da fáscia, mas muito profundo. Isso é recente, porque não se tinha pesquisas. Gente, deixa eu falar para vocês o que é a fáscia. Como eu sei que tem muita gente que vai assistir esse podcast que não é profissional de saúde, eu vou falar de uma forma bem grosseira, mas assim, a mais grosseira possível do que é a fáscia. E você me Tá bom. ajuda se você tiver uma forma melhor de falar. A fáscia, imagina uma peça de carne. Eu nem como carne. Aquela pelezinha que quando a gente vai tirar, ela desliza, né? Uhum. Aquilo é a fáscia. Então, o trabalho com a fáscia é você manter aquele deslizamento, né? Sim. Vê se eu falei besteira e se você Tá. quiser complementar. Mas só para vocês entenderem por que que a fáscia é cada vez mais estudada, porque o nosso corpo inteiro está envolvido por aquilo. Sim, ela é onipresente. Então, se você quiser falar mais tecnicamente também. Eu vou explicar. Essa é a forma mais fácil. Não é Sim. grosseiro, tá certo, né? O que acontece é que o que a gente foi entender? Que a gente tem, dependendo do local que você tá avaliando ali, tem uma densidade Sim. que faz com que aquela fáscia naquela região tenha uma determinada função diferente, tá? E aí a gente tem a diferença entre miofáscia e fáscia. O que você descreveu é uma miofáscia, que é a fáscia que está em cima do músculo, que precisa ter esse deslizamento entre a fáscia que recobre o músculo e o próprio músculo. Inclusive, a gente tem fáscia dentro do músculo. Sim. Cada fibra muscular tem uma túnica facial. Aí, quem é da área da saúde estudou endomísio, perimísio, epimísio. Nossa. Todas essas camadas do sistema musculoesquelético são compostos por fáscia. Porque tem colágeno, né? E tem também um componente que tem um deslizamento ali do lado. E fora isso, tem a camada que está acima da fáscia muscular, que é a fáscia mais superficial. Que é nela que a mágica do Moviflow, principalmente, acontece. Então, essa camada mais fofa que está entre a pele e a fáscia muscular, ela precisa de um deslizamento ainda maior, porque ela é cheia de ácido hialurônico, que a gente fabrica no nosso corpo, e ácido hialurônico, ele é provocado por a gente fazer efeito esponja entre pele e músculo. Então, se eu fosse mostrar aqui no meu braço, eu preciso ter um efeito de pressionar e soltar, como se fosse um bombeamento nessa esponja. O que é ácido hialurônico, quando você vê a estrutura, parece uma esponja, que absorve a água e solta a água dentro do nosso corpo. Mas não é a água que a gente bebe, não adianta só beber água. Eu falo muito que o movimento é o melhor hidratante corporal. É você fabricar dentro de você o hidratante corporal natural. O movimento é o melhor hidratante corporal. Exato. Isso, gente. E aí a bola, como ela tem uma tridimensionalidade, ela trabalha muito com essa fáscia mais
fofa, que é tridimensional, porque essa face que você estava falando do músculo, ela é unidirecional. Só que eu preciso deslizar essa face multidirecional e a bola vai ser perfeita, até mesmo porque ela tem uma textura mais soft, e esse é um dos diferenciais do método MoveFlow, porque as bolas de liberação miofacial, tanto que o nome fala liberação miofacial, e não liberação facial. E eu nem uso esse termo liberação. O MoveFlow é um método que estimula a fáscia. E aí, dependendo de como você usa e até de quanto essa bola tá cheia ou vazia, porque eu também tenho outros tamanhos e texturas de bola. São 3 bolinhas. Tem a azul, a roxinha e a amarela. Isso, né? E aí a gente usa de formas diferentes para atingir camadas diferentes e ter estímulos diferentes. Porque também o que foi apresentado é que a fáscia tem qualidades dependendo dessas densidades. E tem lugares também que tem mais receptores sensoriais de um tipo do que outro. Então, a fáscia a gente tem muitos mecanorreceptores. Uns que gostam de pressão, outros gostam de vibração, outros gostam de calor, outros gostam de cisalhamento, que é tipo você sustentar. Sabe a massagem? A massagem é gostosa porque você trabalha receptores sensoriais. E aí, o que acontece é que a bola... Dependendo da massagem. Depende da massagem. Se for uma liberação miofacial... Então, mas aí a gente tem um trabalho, tanto de terapia manual, que é mais superficial e mais profundo. E a bola também a gente pode trabalhar mais superficial e profundo. E o que eu recomendo é que a gente, quando trabalha com estímulo de fáscia, que a gente comece do superficial e depois vai para a miofáscia. Porque a miofáscia, no fundo, os métodos tradicionais, qualquer um, o yoga também faz muito bem isso, já trabalha muito essa miofáscia. Mas o MoveFlow, ele trabalha fáscia e miofáscia de forma intencional. Né? E aí eu vou explicar de uma forma também simples o que é fáscia. Eu gosto muito de falar que é uma roupa interna. Imagina que você tem um macacão que recobre todo o seu corpo, dos pés à cabeça, e que esse macacão, ele tem tanto essa parte fofa, esse algodão doce, como tem também essas camadas mais densas que fazem essas continuidades miofaciais se comunicarem. Então, às vezes, uma dor na cervical, se você melhora o seu pé, melhora a cervical. Ou então, às vezes você tem questão de ATM, mas é o seu assoalho pélvico que está rígido. Nossa senhora, eu tô me identificando demais. Então, o estudo da fáscia faz a gente entender aonde está a causa, aonde está a origem, e não só no sintoma, no culpado. E é isso que isso que me encantou, porque eu comecei a fazer um trabalho totalmente diferente no meu corpo, e eu comecei a aliviar várias dores que eu tinha, até que eu realmente me autocurei das dores que eu tinha. Porque enquanto eu estava estudando aquilo em mim, eu ia vendo melhora, comecei a aplicar nos meus alunos. E vendo melhora. Melhora. Só que não era com essa bola ainda, Manu, que você me perguntou a história da bola. Era com uma overball, que é uma bola que é mais lisa, ela não tem esses cravinhos. Ah, eu sei como. Quando eu comecei, era com aquela bola, que já é maravilhoso. E como que surgiu essa ideia dessas bolinhas, então, cada uma de um tamanho? Essa bola veio o seguinte... De enchimento, Ela veio o seguinte, quando eu tava produzindo o MoveFlow, porque foi assim, eu dava essa aula para profissionais do movimento, e eu tava dando uma aula num centro de treinamento, e a Marcela Piston, que você conhece, né, que é do nosso network, que é treinadora do MoveFlow, educadora física, ela fez uma aula minha, porque ela era da mesma escola de Pilates que eu, tinha feito esse curso que eu fiz em 2013, ela falou, Fê, cara, isso é muito legal que você tá fazendo, mas isso não é esse método que a gente estudou. Não é o Zenga, é diferente. Porque o que aconteceu? Eu fiz um curso com uma estrangeira, que é a PJ O'Clair. Era um curso de 7 horas e eu nunca mais tive contato com ela na época. Então, eu não tive mais contato com a fonte daquela metodologia. Até porque ela mesma mudou o curso muitas vezes, porque era muito novo. Você me perguntou do quanto era novo. Até para reforçar, o primeiro congresso de fáscia do mundo foi em 2007. Nossa, é muito o primeiro recente. congresso de fáscia do mundo, que foi em Boston, que é a cidade dessa criadora do Zenga. E ela ela estava nas pesquisas iniciais de fáscia, né? Nas que eram mais voltadas para movimento, porque eles começaram a estudar mais o movimento naquela ocasião. Sair um pouco do campo da terapia manual para estudar mais essa parte do movimento, da função, do sistema, das integrações. E foi a primeira vez que apresentaram, Manu, as imagens da fáscia viva. Porque por que não era tão estudado? Você fez aula de anatomia, obviamente. Sim. Como são os cadáveres que a gente estuda? Tá em decomposição já, você não vê a face, então, tipo, você não vê importância. E aí, nos livros, aquelas fotos bonitas não tem nada a ver com o cadáver. E como que dava para ver a face em movimento? Aí, o que aconteceu? Um cirurgião francês chamado Dr. Jean-Claude Guimberteau, ele filmou com uma câmera que aumentava 25 vezes a imagem dentro de um corpo vivo numa cirurgia de túnel do carpo.
Ele teve a ideia de pegar uma Legal. câmera, enquanto ele estava fazendo ali a cirurgia, ele colocou essa câmera e aquilo aumentou a imagem 25 vezes. Aí a gente teve as primeiras imagens da face viva apresentadas em 2007. Muito Aí ele foi lá interessante. passeando. Se vocês procurarem, procure a Fáscia Viva ou Fáscia em Vivo no YouTube, que vocês vão ver essas imagens. Vocês vão ver a câmera dele passeando pelo antebraço. Aí ele mostra quando tá nessa camada superficial, mostra a fáscia com a gordura, mostra a fáscia ao redor das túnicas faciais, mostra a fáscia muscular. Aí você tem claramente a imagem dessas densidades que eu tô falando. Aí você entende do porquê que é tão importante a gente ter estímulos diferentes no corpo. E a gente já estimula muito o músculo e a miofáscia. O que falta a gente trabalhar é a fáscia. E muitas vezes essa fáscia tá grudada, porque justamente o ácido hialurônico, ele não tá tendo esse efeito esponja, ele adere, fica ali grudado, e muitas das vezes a sensação de dor que a gente tem é porque a fáscia está grudada. É engraçado, né? Porque assim, eu adoro fáscia, nunca fui uma estudiosa de fáscia, né? Mas como uma pessoa que sofre de dores e que tem doença crônica, sempre achei muito interessante. Mas assim, eu tô aprendendo algo muito novo para mim, assim. Ter toda essa diferenciação de cada tipo de fáscia, isso é novo para mim. Sim, Então, é muito, muito e legal ainda tem mesmo. muita coisa pra gente saber, Sim. e já estão relacionando muitas doenças autoimunes com a saúde da fáscia. Câncer também. Parece que Olha. alguns têm não que seja isso que cause, mas um corpo rígido, ele tem menos saúde. E a face é mais grudada. E uma face que tá grudada é mais propícia a desenvolver muitas coisas. E assim, quando a gente acorda, né? Por que quando a gente acorda o nosso corpo tá mais rígido? Pelo tempo que a gente ficou sem movimento? Exatamente. Você ficou ali com a gravidade toda pesando você. Você tá sob a inércia. E aí você tá completamente relaxado. Todos os seus sistemas estão funcionando ali, fazendo todas as trocas necessárias que principalmente o sono colabora. Só que a parte de movimento tá ali completamente na inércia. Você tá descansando. E aí, quando você levanta, você precisa ter uma autorregulação muito bem estimulada. E aí, por que o corpo ele fica dolorido? Se você é uma pessoa que vive estressada, vive rígida, vive tensa, o seu Sim. corpo não está no funcionamento natural dele. Então, ele não se autorregula naturalmente. Sim. Por que quando a gente acorda, a gente boceja muito? Não é porque a gente tá com sono e com preguiça, é o seu corpo se autorregulando. Sim, Só que pra aí você você se manter pensa, acordado. não posso, tem que já pular da cama, tem que sair correndo. Acordou, acendeu o... Como é que fala? Tocou, levantou. Tocou, levantou, que até o nosso mentor Joel, ele fala muito disso, mas desculpa, Joel, eu discordo dessa Não parte. tocou, levantou. Não é tocou, Não é levantou. tocou, levantou. Porque um corpo que se autorregula, ele precisa espreguiçar Cara, para eu trazer não- o tônus dele É natural isso que de eu novo. falo para as pessoas assim, cara, não acorda e levanta no automático para viver a vida. Eu posso estar atrasada a hora que for, o que for. Cara, eu não consigo sair da cama sem antes dar um Sim. espreguiçadão, fazer pelo menos uma respiração profunda assim para tomar consciência do, deixa eu ver como é que tá meu corpo hoje. Dou aquela torcidinha de leve assim, pá, e levanto. Exato, porque aí você tá fazendo o seu corpo, ele regular a tensão interna Sim. dele para estar pronto para a gravidade. E isso vai fazer com que você tenha muito menos dores do acordar. E tem umas coisas assim, eu já fiz várias aulas de movimento que não tem nome. Aula de movimento. Tem uma escola lá no Rio que eles dão uma aula de movimento. Assim, não sei se você já ouviu falar um cara que chama Ido Portal. Não me é estranho esse Ele nome. é um cara, eu acho que posso estar falando besteira, mas eu acho que ele é israelense e ele tem um método próprio de aula de movimento. E eu fiz umas aulas de uma galera lá do Rio que se formou com ele, né? E, cara, tem umas coisas, assim, básicas, de tipo, de você acordar e chacoalhar o corpo, e você fazer aqueles spine waves, né? Que é você fazer movimentos com a coluna. Sim. Coisas assim, que se você tiver no banheiro, se ajeitando ali, fazendo qualquer coisa, você faz ali em 2 minutinhos. Cara, parece que muda o teu dia só porque você estimulou ali o corpo de Exato. alguma forma, sabe? Exato. E esse estímulo, esses dois exemplos que você me deu, são estímulos muito faciais.
Por Sim. quê? Porque você está estimulando os Total. receptores que gostam de vibração, que gostam desses movimentos estranhos, gostam dessas waves. Tem um receptor que a gente tem no corpo que ele é um interoceptor, que percebe esses movimentos mais internos. E ele gosta muito desses movimentos que a gente chama de refinadores sensoriais. Essas waves, esses cat stretches, esses movimentos do yoga e do Sim. Movie Flow e do Pilates. Por que eles são tão gostosos? Porque você está fazendo uma massagem interna e você está estimulando esses receptores que estão na fáscia e ele vai ficar com muito mais mobilidade, movimento e resiliência. Porque não é só sobre... E treinar a fáscia não é só sobre relaxar. É sobre você ter tônus adequado, que é você ter essa tensão equilibrada contra a gravidade para você estar em estado de prontidão para qualquer atividade. Tem que sair correndo? Tem que descansar? Exato. É isso que é um corpo que se move de uma forma funcional. Ele está pronto para qualquer situação. E treinar a face é treinar isso, é estar com um corpo resiliente, é ter uma saúde neuromiofacial, facial, corporal, que vai fazer você ter muito mais disposição, vigor, seus sistemas vão funcionar melhor, porque você falou da doença autoimune, o sistema autoimune ele está embebedado na fáscia. Sim. Então tem uma íntima relação com você estar com a sua saúde em primeiro lugar. Você tá com a sua face saudável e você envelhece melhor também. E é legal você falando tudo isso, né? Porque a gente tem lá atrás, muito lá atrás, a coisa do movimento era muito aquela coisa da academia, os movimentos, como é que chama? Com força, no pain, no gain. Não, e assim, só Unidirecional. Unidirecional, era essa palavra que eu estava Exatamente. querendo lembrar. Unidirecional. E cada vez mais a gente percebe milhares de técnicas que faz com que o nosso corpo se movimente, não só pela força, ganhar Exato. músculo, ganhar... Não, é você manter o seu corpo que tenha um corpo que tenha uma mobilidade, que tenha uma flexibilidade, que tenha uma força, que tenha um tônus, que seja um corpo de verdade fitness. Porque o fitness que a gente conhece é muito associado à estética, né? Exato. E se você coloca no Google o que é fitness, foi uma coisa até que o Ronan, quando veio aqui, a gente conversou muito sobre isso. Fitness é você manter o seu corpo funcional. Exato. Né? Um corpo que funciona, seja tendo que agachar para pegar um negócio no chão, seja sair correndo. Então, é muito legal que a gente tenha esse pensamento de que se movimentar não é só fazer um esporte, não é só fazer uma atividade física, é você pensar nas milhares de possibilidades que o teu corpo pode trazer. Sim. Por isso que quando a gente faz uma aula nova de outra coisa, a gente fala, nossa, tem coisas, tem parte do meu corpo que eu nem sabia que existia. Exato. Né, Fê? Tem uma frase que eu uso, Manu, que é a gente ser forte sem rigidez. Sim. É você ter esse tônus equilibrado que você consegue ir de um estado para o outro com facilidade. Sim. A gente foi feito para isso. E, na verdade, o exercício físico é uma coisa da vida moderna. Porque se a gente já usasse o corpo, como nos exemplos que você deu, nossa, deixa eu dar uma alongadinha aqui, deixa eu dar uma espreguiçadinha ali, deixa eu... Sabe? Você não precisaria fazer. Porque você estaria usando o seu corpo na função que ele foi feita, Sim, né? sim. E tem outra coisa, a gente foi feito para economizar energia, não gastar energia. Então, se o tempo todo a gente estivesse usando o corpo de uma forma adequada, você estaria economizando energia e você não teria que ficar se esforçando tanto, né? E isso é uma coisa que para mim já veio desde o Pilates, essa coisa do se mexer com o mínimo de esforço e o máximo de prazer. Porque tudo que você faz com mais prazer é mais sustentável a longo prazo. Sim. E o treino da face, ele tem aderido mais pessoas, porque justamente ele é gostoso. Ele tem tônus, ele tem uma prontidão, tem também uma parte de condicionamento, mas é muito mais equilibrado. Você consegue navegar numa mesma aula por esse tônus e pelo estado de relaxamento, o que faz com que as pessoas tenham uma adesão maior do que atividades ou muito relaxantes ou muito fortes. Vigorosas. Então, pessoas de qualquer idade, mesmo sedentárias, conseguem aderir. E isso faz com que o profissional que tem esse treinamento, esse domínio, ele se destaque no mercado, porque ele oferece uma coisa que mais pessoas gostam de fazer. É claro que a gente precisa das outras coisas, precisa, mas é muito mais fácil de você trazer as pessoas para perto. E é por isso que eu promovo o Movie Flow. E agora eu lembrei que eu não te respondi até agora de onde veio a bolinha. Eu ia te perguntar, ué. Eu não tava esqueci, aqui. eu fico com as janelas, eu venho em podcast, eu fico com as gavetas abertas. Tem a gaveta da história da bola. Aí dei a aula para Marcela Piston. Vamos lá, voltando. E aí a Má, ela coordenava um grande congresso de Pilates, né? E quando ela me deu essa luz de isso é um método, ela que falou para mim, isso é um método, você precisa criar isso, que isso é muito legal.
É muito legal isso, Fê, é muito diferente, é uma delícia. Enfim, eu falei, nossa, é um método. Não tinha pensado em criar um método, eu só tava dando aula para os meus alunos no meu estúdio e tava fazendo para mim, tendo resultado e dando aula para professora, achando que era o outro método, né? E não era mais. E até mesmo naquela ocasião, a treinadora da Stott falou, Fê, eu tive lá no Canadá e o que a PJ tá dando não é mais isso aí que você dá também, não tem nada a ver, Fê. Porque quando eu contei pra ela, eu falei, a Má falou que eu criei um método. É um método mesmo? Falei assim, Fê, é um método. Você já criou o seu jeito. E aí, aquilo acendeu a luz. Aí foi onde eu pensei, vou criar um método. Vou tirar da minha cabeça e colocar no papel. E vou ensinar os professores a fazerem isso. Porque eles já me pediam pra ensinar. Da onde você tirou isso? Legal. Aí, a Má, coordenando um congresso, falou, Fê, vem me ajudar, vem ser staff, né? Porque no próximo você vai lançar o Move Flow. Tá bom. E o Move Flow, esse nome? Ele veio porque eu queria uma coisa que tivesse movimento no nome e tivesse flow no nome. Alguma coisa de flow movement, movement flow. Aí eu fui vendo o que já existia no mundo, achei algumas referências. E aí chegou no nome Move Flow. Simples, curto, direto, reto. Já tinha criado o nome. A primeira coisa que eu fiz foi registrar já essa marca. Eu já criei identidade visual, já registrei a marca, mesmo sem ter nada pronto. Aí o que aconteceu foi que nesse congresso que eu participei, eu conheci uma argentina chamada Carolina Bustamante, que falava de fáscia no Pilates. E ela veio com uma bolinha dessa ensinar exercícios com essa bolinha dentro do workshop que ela deu. Ela vendeu a tal da bolinha, peguei a bolinha e falei, meu Deus, era o que faltava na minha vida. Só que eu só tinha uma, nunca tinha visto pra vender essa bola no Brasil. E era exatamente igual a essa? Exatamente igual a essa, só que ela tinha uma textura mais mole, ela era mais molenga, né? E era mais sensível, tipo, era mais... uma qualidade inferior mesmo. Comecei a usar nos meus personagens, porque no grupo eu só tinha uma, não tinha como eu usar, que é a da briga. E aí eu comecei a usar no personal, minhas alunas ficavam encantadas e uma aluna minha encontrou aonde vendia essa bola em São Paulo. E ela já me levou no fornecedor disso, de uma pessoa que importava isso. O cara tinha essa bola encostada num lugar. Você salvou o estoque do cara. Eu comprei 20 mil bolas logo de cara. Caraca. Porque quando eu descobri essa bola, eu falei, meu, é a peça que tá faltando. E aí eu comprei as bolas e comecei já a fazer várias combinações. Então, quando eu já fiz a formação, porque isso foi em 2016, né? Quando a Má falou, isso é um método. Todo o processo de fazer a criação, plano de negócio, desenvolver a formação e testar. Porque uma coisa era o que eu fazia da minha cabeça. E nos personagens. Outra coisa é eu falar, como que eu sistematizo o que tá na minha cabeça? E como eu venho da base da educação física, processo pedagógico, dança, body systems, que é uma puta escola para você aprender didática, de como dar aula. Eu tinha essas influências. E Stott também é um método de Pilates. Não é... A Stott é uma forma que teve uma interpretação da Moira, que é a criadora do Pilates, que era muito didática. Então, minha base sempre foi didática e processo pedagógico. Então, eu quero criar um método que tenha essa linha. Vai ter apostila, vai ter princípios básicos, vai ter começo, meio e fim, vão ter aulas prontas. E aí, desenvolvi a metodologia e já com essa bola. Então, quando eu já lancei com a Overball e com essa bola. E aí, eu comecei a testar elas de vários tamanhos. E aí virou esse mix. Tanto que hoje a Overball, ela é uma coisa extra. Eu não uso mais como um carro-chefe. Ela vem como um complemento para alguns corpos em algumas situações. Hoje o carro-chefe, a bola, e principalmente essa. Esse é o tamanho de 18 centímetros, que é a principal. Tendo uma dessa, você já consegue fazer infinitas possibilidades. Tanto que no Instagram do Move Flow, eu sempre compartilho sequências com uma bola. Que é para as pessoas fazerem em casa de uma forma segura e simples. Sim. Agora, o profissional que se forma, ele tem o acesso a um repertório maior. Usa 2, usa 3, usa 4. Então, o profissional, que aí ele vai ter um acompanhamento daquela pessoa ali, ele tem uma gama muito maior de variedades, possibilidades, e ele aprende o raciocínio. Sim, porque você tem as outras duas, né? Que é a Sim. roxinha e a amarela. Sim. Que tem... Na verdade, te deixa mais murcha. Ela é o mesmo tamanho. A gente você tem... só murcha, A azul e a amarela tem 18 centímetros. Devia ter trago, né? Vacilei, não vim relaxa. preparada. E a roxa tem 22 centímetros. Ela é um pouco maior. Ela tem uma um pouquinho área... maior, verdade. ela tem uma área de contato maior e os cravinhos são mais durinhos.
Então, por isso que a gente não fala tanto dela e nem mostra nas redes sociais, porque isso é mais pro profissional que vai Sim. ter uma bagagem para saber quando uso essa, quando eu uso aquela. Pra pessoa comum, que quer só praticar, uma bolinha dessa basta, Manu. E a gente sei. E a gente tem até uma plataforma, tanto a gente tem os profissionais que a gente indica, porque hoje a formação do Move Flow, para até contar pro pessoal de como que foi. Primeiro, eu achei que ia dar uns cursos em São Paulo no meu estúdio na ocasião. Achei que ia ser pouquinha coisa. E aí, como era um assunto que deu um boom no Brasil, esse treinamento da fáscia foi uma coisa que deu um boom ali em meados de 2017 para 2018, eu peguei, assim, a crista da onda. Eu surfei a crista da onda e eu era a única com o método pronto. Porque todo mundo começou a só pipocar com conceito. Só que eu já estudava isso desde 2013. Então, quer dizer, eu estava na frente porque eu estudava isso antes. Eu já tinha muita experiência prática. Eu não tinha, talvez, todas as respostas para as perguntas, o embasamento. A história da sorte, né? A sorte pegou você pronta. A sorte me pegou preparada, porque eu já estava vivendo aquilo. O que eu fui buscar depois foi mais embasamento teórico para o que eu fazia na prática. E daí vem o slogan, o se faz sentir, faz sentido. Sim. É preciso sentir na gente primeiro. E hoje os profissionais da saúde, eles se preocupam... E eu entendo que é por essa preocupação de ajudar o outro e o medo da doença faz com que eles fiquem tão na caixinha que eles querem resposta teórica, embasada, racional para tudo. Talvez isso que você... Talvez não, com certeza isso que você traz aqui, Fê, de ter ido buscar para você, de que surgiu, né? Ali estudando, surgiu o método, porque não foi uma coisa intencional. Vou criar um método. Não, nem um pouco. Você foi ali, você me traz várias informações aí de coisas que eu sempre falo, que é se expor a coisas novas, né? Tá sempre... Eu até postei um negócio hoje de quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, porque se você quer fazer algo de diferente, se você quer buscar algo melhor para você, você precisa se colocar à disposição de aprender coisas novas, né? Sim. Que, gente, sempre vai ser primeiro para você. Sempre, né? E isso é uma coisa. E a outra coisa, para mim, esse é o conceito mais... faltou a palavra agora, mais genuíno do que é o propósito. Sim. Né? Porque hoje em dia se fala tanto em propósito e fica todo mundo louco. Ai, qual é o meu propósito? Cara, se conecta com você, busca quem você é, busca o que faz sentido para você, busca ferramentas e novidades e possibilidades para sua vida. Sim. Que a partir daí você vai saber qual é o seu propósito, a sua Com missão de certeza. vida. Então, o que você está me trazendo é muito mais do que um método que hoje forma professores, ajuda pessoas, ajuda... É o caminho que você trilhou que revelou o seu propósito. Porque o propósito a gente não vai atrás dele. Ele te encontra. A gente encontra. Só que as pessoas estão tão loucas hoje em dia, tão na correria, tão... que elas, às vezes, estão na nossa frente aqui, ó. Nossa, Manu, É igual a total. sorte. Está na nossa frente aqui. Mas a gente não está preparado, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue nem se conectar com o nosso corpo, com a nossa mente. Como que a gente vai enxergar o fora, se a gente não enxerga dentro? Exato. E o Né? Move Flow é isso. Ele veio do meu autoconhecimento. Eu falo que é a dor que virou amor. Por isso que eu falo que é o transformar o dolorido em colorido, porque Eu adorei eu isso. entendi qual era a real causa das minhas dores, né? E aí foi também onde eu fui entender que eram todas essas... Você pode apertar ali pra mim, por favor? Só? Eu fui entender todas as causas, né, das minhas dores, que elas tinham fundo emocional, porque a fáscia me fez entender também as relações das emoções com a fáscia. As emoções mudam o estado da fáscia, então O ela corpo, fica mais né, como um rígida, todo, né? O corpo fica diferente. E aí o que aconteceu é que, por me autoconhecer, isso transborda. Não é uma coisa forçada, é como você disse. E aí o que aconteceu na época, quando veio esse boom da fáscia, muita gente criou cursos para ganhar dinheiro na época. Sim. Tanto que muita gente morreu na praia. Naquela ocasião, tipo, passou uns 2 anos e aí veio a pandemia, até deu pandemia todo mundo estudando online, beleza, mas a pessoa não se sustentou, porque não era verídico. Você vê que não é como você falou, não é genuíno, porque a pessoa não vive aquilo de verdade. Ela tá só surfando a onda, mas assim, eu surfei a onda, mas eu estava preparada. Eu estava com a minha prancha, eu tava ali
pronta para surfar uma coisa é você atingir um pico, outra coisa é você se manter. Exatamente. Né? Que é muito mais difícil. Que aí vem a questão da história da escola em si, né? Começou a bombar muito, mano. Eu comecei a ser convidada para dar curso fora de São Paulo. E 2018 foi um boom. Já para profissionais. Já para profissional. Aí em 2018 eu viajei praticamente todos os finais de semana de 2018. Aí 2019 foi quando eu falei, sozinho eu não dou conta. Foi quando a Marcela entrou para dar o curso e eu comecei a recrutar treinadores, que eu falei, vou começar a ir para vários lugares. Tanto que eu até fui para fora do Brasil dar o curso, né? A gente já foi para Portugal. A gente tem uma comunidade muito forte em Portugal, inclusive. Só que aí o sonho foi por água abaixo de ir para o mundo presencialmente. Pandemia. Ver a pandemia. E eu sempre falei, não, é impossível fazer as pessoas sentirem online. Não dá. Uma coisa é você fazer aula gravada. Agora, como é que eu vou dar o curso? Porque o curso era tão profundo, Manu. As pessoas até falavam que era um curso de cura e libertação. O pessoal saía assim em choque. Só que esse choque, apesar da gente saber que é importante, isso assustava os profissionais, porque justamente eles tinham que olhar para o espelho no curso. Mesmo que a gente não falasse dessa parte, como era muito prático, já começa por aí. Apesar de eu ser da área do movimento, poucos cursos de movimento ensinam movimento. O que eles ensinam? Exercícios. Sim. Qual é o exercício para ombro congelado? Qual é o exercício para artrose no joelho? Qual é o exercício para seu tornozelo, Manu? Qual é o exercício para a sua doença autoimune? É um exercício só que fez você ter saúde em primeiro lugar? Não. Não é. E aí os profissionais do movimento buscam exercícios ao invés de buscar movimento. Então, imagina, o profissional chegava lá e se movimentava. Muitos eram sedentários. Aí a gente vai voltar lá no meio, que eu falei da questão dos profissionais de saúde, dos profissionais de movimento que não se cuidam. Exato. Né? Por isso que eu sou muito chata com isso. E eu falo, cara, eu não vou buscar um treinador que seja sedentário. Eu não vou buscar enfim, né? A gente sabe do que a gente está falando aqui, né? De ter a congruência de ser um profissional de saúde que se cuida para poder cuidar do outro, né? Seja eu como enfermeira assistencial no hospital, seja você trabalhando com movimento. Então, fala mais um pouquinho como esses profissionais chegam para você e qual é a transformação que eles sentem que faz com que eles se apaixonem pelo método, né? Nossa, Manu, quando a gente fala do profissional da saúde, que você não vai falar com um que não se cuide, gente, não é sobre você ser fitness, ser esteticamente bonito, ser gordo, ser magro, não é sobre isso, porque a saúde, ela transborda, independente se você é muito magro e se você está acima do seu peso. Sim. Né? Até porque o que é legal no Move Flow também, como eu venho do Pilates, tinha uma cultura de que o profissional de Pilates tinha que ter o corpo perfeito. Esbelto. Postura, né? Aquela coisa de abdômen. Tinha igual a cultura do abdômen, da bunda, não sei o que e tal. E eu mesma, eu adotei essa postura com o Pilates. Hoje, eu sento assim tranquilamente. Isso não é postura. Postura é um estado de espírito, não é só sobre a coisa mecânica. Bem, não vou entrar nesse mérito, mas enfim, é sobre você tá bem com você. Isso transborda, as pessoas sentem isso. E aí, o que aconteceu também que o Move Flow, por ele abraçar todas as pessoas e ser simples, os profissionais começaram a resgatar neles a vontade de se autocuidar. Então, eu tive vários casos de professores que entraram. Eu vou lá estudar o assunto do momento, que é fácil. Sai da depressão, sai da crise de ansiedade, sai do burnout, consegue ressignificar as dores crônicas e entende a origem dessas dores. Pessoas que passaram... Eu tive alunos que durante a formação passaram por cirurgias que foram necessárias. Eu tive histórico de pessoas que tiveram câncer durante e que se cuidaram, se trataram junto com o Move Flow. Então, são inúmeros casos que a pessoa entra. Vou estudar mais um conhecimento novo. E aí elas saem transformadas. E isso faz com que elas tenham muito mais verdade, autoconfiança, autoestima, segurança. E com isso elas prosperam mais. Porque um profissional assim... Qual é a pessoa que não vai confiar em você para entregar a saúde dela? E ela está disposta a pagar mais por isso. Fez sentido porque elas sentiram. Elas sentiram, então elas têm muito mais coragem, muito mais vontade. E quantas pessoas voltaram a ter vontade de trabalhar na área? Porque o que a gente mais vê é gente que às vezes quer trocar de área, mas não é a área que é o problema. É o como ela vive daquela área que é o problema.
porque ela perdeu o brilho, a luz que fez ela entrar naquela área da saúde, que é o ato de cuidar. Às vezes está presa numa academia que paga a hora, que paga mal. Ou no seu caso, num plantão, num hospital. E olha como você ressignificou a sua história. Você pode estar na sua área e fazer tantas outras coisas maravilhosas, só que você precisa abrir a sua mente. Você precisa se autoconhecer. E vem do você cuidar da sua saúde primeiro para você estar disponível para isso, para essa mudança. Porque né? o que a gente passa para o outro é o que transborda da gente, né? A gente não pode dar o que falta. Exato. A gente tem que dar o que farta. Exatamente. Né? Então, o que transborda é o que a gente vai passar para o outro. Como que a gente vai... Eu não consigo, assim... entender por que as pessoas... E eu consigo, na verdade. É cultural, né? As profissões da área de saúde têm muito aquela visão da profissão de você se doar para o outro, aquela coisa devocional, de você... Nossa, você é um anjo, é um herói. Quase que voluntário, tem que ser voluntário, né? E aí você começa a ser mal vista quando você começa a cobrar pelo seu trabalho, né? Se você... Porque, óbvio, eu sou enfermeira. Trabalhar no hospital, ok. Mas imagina eu cobrar porque uma pessoa pediu para fazer um procedimento, uma coisa... nossa, mas você vai cobrar, né? Como se fosse, não, você tem que... Você está cuidando de uma pessoa doente, né? Sim. Mas é o meu trabalho também. Então, por ter essa coisa muito devocional, a gente se orgulha em dizer que... Ai, porque eu dedico a minha vida a cuidar do outro, por isso que eu não tenho tempo de cuidar de mim. Exatamente, né? Manu. Até a hora que você é obrigada. Exato. Porque você falou da questão emocional, dos profissionais que curaram da ansiedade, dos burnouts, né? Porque o corpo é só reflexo do que a gente sente, né? Exato. E aí o que aconteceu é que com a pandemia, a gente tornou o curso online. E o que aconteceu? Os profissionais formados no online começaram a ter um crescimento exponencial. E sabe por quê? Porque eles têm o acesso a nós muito mais vezes, porque a gente faz um acompanhamento, eles podem assistir o replay, e a gente tem muito mais disponibilidade de conteúdo, conhecimento e prática através do online. Então, eles começaram a ter muito mais oportunidade de se cuidar, independente se a pessoa é de São Paulo ou ela é lá do Rio Grande do Norte, ou até mesmo em outros países, que hoje a gente tem profissionais formados, além de Portugal, Espanha, França, Holanda, Irlanda, temos... África, temos a primeira da África do Sul. Em português ou você em já português, só em português, por enquanto. Mas tem pessoas que falam espanhol que conseguem acompanhar. Tem bastante gente que fala espanhol. A gente tem também Canadá, a gente tem Estados Unidos, aí a gente tem Argentina, tem Chile, México. Olha, gente. Esses são os países que eu me recordo agora. Brasil, a gente tem todas as cidades do Brasil, capitais, a gente tem pelo menos um profissional. Ô, Fê, e esses profissionais, eles são educadores físicos? Não, eles são profissionais de educação física, fisioterapeutas, profissionais de yoga, profissionais de dança, são terapeutas holísticos, são terapeutas manuais, massoterapeutas. Tem muito terapeuta manual querendo sair da maca para poder complementar, que hoje a gente sabe, não adianta só soltar aquele ponto gatilho, ou só relaxar. Tem que trazer aquilo para corporificar o que foi solto naquela terapia manual. Tem acupunturista, tem osteopata, já teve enfermeira que fez, justamente para ter o conhecimento da fáscia, para empregar dentro do próprio trabalho, eu tô na independente. fila pra fazer esse curso aí. Pois é, quando, né? Então vamos aproveitar, aliás, gente. Vamos aproveitar para se inscrever na próxima turma. E então, assim, tem profissionais de várias áreas. Já teve também psicólogos fazendo, tem outros profissionais da saúde fazendo, não para se tornar profissional, instrutor e dar aula. Mas eu vejo muitas outras áreas de atuação da área da saúde que a pessoa pode agregar. Sim. E, por exemplo, num processo terapêutico, a pessoa fazer algumas movimentações, sequências do método na cadeira mesmo. Eu poderia colocar durante a sessão e enquanto a pessoa tá ali falando para mim, fazendo o processo terapêutico, depois eu corporificar através de movimentos e com esse entendimento da face, isso agregar mais. Então, tem. Ou então para ela mesma, né? Exato, para ela mesma também tem gente que faz. Mas aí, no caso, quando é para pessoa, já teve gente que falou, posso fazer para uso pessoal? Pode, mas a gente deixa claro. Às vezes a pessoa é uma advogada, às vezes a pessoa, enfim, tem até alunos de professores que querem fazer para autocuidado e continuar fazendo com o profissional ali no estúdio, né? Que é para conhecer mesmo, né? Sim. Então a gente também permite, a gente só deixa bem claro as questões de normas, né? Que às vezes algumas modalidades vão ter e tudo mais, mas sim, a gente até recomenda que essa pessoa comece fazendo as práticas ou com um profissional presencial ou online, porque o MoveFlow você consegue dar aula presencial e online. Isso é muito
muito legal. E complementa com essa plataforma que é o MoveFlow 1% todo dia, que isso é uma coisa que tem acesso. Então, qualquer pessoa que quiser conhecer, primeiro, pode comprar uma bolinha e acompanhar o Instagram. Mas ela pode também entrar na plataforma e ter o acesso às aulas gravadas e procurar uma pessoa certificada que a gente tem no nosso site também, no moveflow.com.br. Então, tem muitas possibilidades. Ah, não tenho tempo, faz a plataforma. Ah, não tenho recurso, também, porque a plataforma é super barata. Quem quer faz, quem não quer, Não, mas eu só quero presencial. Temos professores em várias cidades do Brasil. Ah, mas eu não consigo fazer com horário fixo e eu viajo muito. Tá bom, você vai fazer com um professor que vai te dar aula online. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E a minha premissa, quando eu criei o método, Manu... Porque, assim, o Pilates, ele tem muitas possibilidades de movimento, assim como o yoga. E as pessoas, às vezes, vendem muita coisa plástica, bonita, estética, né? E o MoveFlow tem vários movimentos bonitos, estéticos, que eu nem posto eles no Instagram. Por um cuidado de justamente não ficar com aquele estereótipo de que o MoveFlow é um negócio que tem que ter performance. Não é performance que você tem que estar. É autocuidado, é auto-performance. Com U, né? Sim. Auto. É pra gente. Então, eu sempre quis que ele fosse simples, seguro e eficiente para todas as idades, todas as condições. Não tem uma restrição do tipo, se você fizer para esse público aqui, esse público vai se prejudicar. Não tem restrição. Então, é muito acessível. E, você carrega uma bola na bolsa, né? Que eu cheguei com isso aqui na minha bolsa. Coloco na bolsa, eu posso fazer em qualquer lugar. Eu posso fazer de tênis, eu posso fazer de calça, né? Sim. Posso fazer em qualquer lugar, não tem restrição. Se você trabalha sentada, você pode ir no meio do trabalho. Pode fazer, vai, pra mostrar pro pessoal que ela já fez ela comigo. É que eu falei pra ela que eu esses dias estava com uma ciatalgia de tanto ficar sentada. Então, eu pegava a bolinha, botava aqui embaixo, ficava massageando. Até a menorzinha, né? A mais murchinha, a amarela. Sim. Então, às vezes, você tá no trabalho... Cara, se movimenta um pouquinho, já que você passa o dia inteiro trabalhando, né? Então, usar a bolinha ainda sentada para massagear a coluna, para massagear, né? Dá para fazer várias coisas. Para fazer uma meditação, em qualquer lugar, né? para fazer uma meditação. Às vezes, eu mesma, gente, eu tenho dificuldade de ficar sentada por muito tempo por conta da espondilite. Às vezes, eu sinto muita dor nas costas. Então, só o fato de conseguir apoiar as costas, né? Já dá uma bela de uma ajuda. Sim, exatamente. Enfim, gente, a gente teria assunto para ficar Meu Deus do mais céu. horas aqui, já né? Deu uma hora. Mas é bom porque fica à vontade. Já Parte fica o convite para o próximo, né? Então, Fê, queria muito agradecer, né? Eu queria que você deixasse aí suas redes, os seus cursos, dá todos os informes que você desejar. Quem quiser comprar bolinha, onde compra bolinha, fala tudo aí que você quiser para vender o seu jabá. Gente, parece que eu tô aqui há 10 minutos só falando com ela. Impressionante, porque tem muito assunto, né? Tem muito assunto. Mas para deixar o gostinho de quero mais, né? Acompanhe as nossas redes. Mas para você que quer... tô certa, né? Nessa câmera. Então, para você que quer acompanhar o MoveFlow, a gente tem o @move.flow, que é o nosso Instagram, onde a gente compartilha vários exercícios, sequências para você praticar o MoveFlow, para ter o seu autocuidado. E isso eu falo para você que é praticante, que tá aqui, e você que é profissional, porque você também vai se autocuidar antes, né, de qualquer coisa. Claro que você pode também já embarcar direto e já vir para uma das formações, você que é profissional. Então, a gente tem aí formações ao longo do ano que são no formato online e humanizadas, porque as formações, elas são entregues ao vivo pelo Zoom. Aí tem vários formatos. Inclusive, a gente tem hoje 3 formatos para você ingressar. É como se fosse uma jornada onde você vai adquirindo conhecimento de acordo com o seu momento atual. Então, nível de conhecimento, nível de disponibilidade de tempo, porque a gente viu que isso era um fator que às vezes as pessoas, deixa para depois. Não, a gente agora resolveu isso, temos 3 formatos, e aí você pode ingressar em uma das formações e tem uma jornada que você vai depois fazer uma educação continuada, depois você pode fazer uma certificação e ser embaixador, é bem completo. A gente tem material didático, a gente tem uma rede de treinadoras, a gente tem uma rede de suporte. Então, para quem tem preconceito com curso online, é porque você deve ter tido uma experiência ruim de curso, principalmente da área da saúde. O nosso curso é muito diferente, ele é muito bem cuidado, organizado, e a gente está cada vez melhorando mais toda a parte estrutural mesmo, né? Por isso que a gente fala que a gente é uma escola, não é um curso de internet. É uma formação mesmo de treinamento da face em movimento com o método MoveFlow, com as bolinhas texturizadas. E você que vai fazer a formação, você ganha, dependendo do formato, tem lá a quantidade de bolinhas. E você que quer adquirir para já conhecer, é só entrar no site moveflow.com.br. A gente vende as bolinhas para qualquer pessoa. E para praticar, tem a plataforma MoveFlow 1%,
que são aulas curtas de 10, 20, 30 minutos para você treinar em você e começar a sentir como é em você e já começar a ganhar os benefícios de treinar a fáscia no seu corpo e também começar a experimentar. Eu sei que as pessoas vão entrar lá no Instagram e vão começar, deixa eu fazer isso aqui no meu estúdio, deixa eu ver como é que é. Mas aí, para aprofundar, tem que fazer a formação mesmo. E você quer praticar também com um dos nossos profissionais, no site tem a aba de embaixadoras. Em breve a gente vai ter mais profissionais lá sendo divulgados. Você pode fazer com um profissional aí na sua região para conhecer presencialmente ou então online. Acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Se tiver esquecido, depois a gente acrescenta lá nas legendas, na legenda lá no final do episódio. Então, gente, queria agradecer mais uma vez a vocês por estarem assistindo esse episódio. Eu vou deixar... Agora sou eu que vou fazer o meu jabá, né? Então, quem não me segue no Instagram, @ManuRios_, que é aquele tracinho embaixo, AL. Meu livro, A Saúde Está Doente, tem um link na bio do meu Instagram e aqui também na tela vai ter um QR Code para quem quiser adquirir o livro, que vai autografado, porque sou eu mesma que envio para casa de vocês, tá bom? Então, agradeço mais uma vez e até o próximo episódio. Beijo grande.